Olá, o tema da aula de hoje é mutação. Como vocês bem sabem, o DNA, em última análise, ele é um conjunto de instruções que comandam o funcionamento de uma célula. Então, a alteração na sequência de bases, ela pode provocar um distúrbio no funcionamento daquela célula. E esse distúrbio pode ser tão grave que pode provocar até mesmo a morte da célula. De fato, o DNA ele sofre dano constante causado por vários tipos de agentes que a gente chama de agentes genotóxicos, ou seja, agentes que têm condição, que têm a capacidade de gerar algum dano nos nossos genomas. Dentre as coisas que podem provocar mudança na sequência de base do DNA, existem processos naturais que acontecem dentro da própria célula e agentes externos, como, por exemplo, a radiação solar ou até mesmo algum tipo de alimento que a gente consome. Alimentos que são muito industrializados, que por isso contêm muitos ingredientes químicos na sua composição, ou até mesmo alimentos com uma alta taxa de agrotóxicos, uma alta dose de agrotóxicos. Quando uma dessas alterações que sofre a sequência de DNA, ela consegue ser transmitida para as gerações seguintes das células, a gente chama essa alteração de mutação. Então, uma mutação é uma alteração genética herdável pelas próximas gerações daquela linhagem de células. Para se proteger dessas alterações genéticas, as células elas dispõem de mecanismos que são capazes de evitar essa alteração na sequência de bases. E caso o dano seja grave e não puder ser corrigido, a célula ela vai ativar mecanismos de apoptose, ou seja, de morte celular, para evitar que esse DNA defeituoso seja transmitido para as próximas gerações. E quando esses mecanismos de proteção e de apoptose falham, é que surge o que a gente chama de mutação. O câncer é um exemplo clássico de mutação. Ele surge a partir do desenvolvimento de mutações em vários genes que estão relacionados à divisão celular e que, portanto, provocam uma divisão celular exacerbada e, ao mesmo tempo, altera os genes que provocam a morte celular. Então, elas acabam se tornando virtualmente imortais. São células que se dividem muito e perderam a capacidade de morrer. E apesar dessas consequências negativas que uma mutação pode trazer, as mutações, elas ainda assim são importantes para gerar modificações nos genes que vão criar variabilidade genética, criando novos alelos do mesmo gene. E essa variação no material genético, ela é importante porque vai ser usada como substrato para a evolução adaptativa. Ou seja, a seleção natural vai selecionar os alelos dos genes que são mais propícios para aquela situação em que o organismo está vivendo, que são mais vantajosos, e vai permitir com que algumas espécies consigam sobreviver, mesmo que essas espécies elas mudem ao longo das gerações e acabem se transformando em novas espécies. Como vocês estão vendo aqui no exemplo, o mesmo gene que codifica a cor dos ratos, ele pode ter alelos diferentes, que são alelos que vão trazer a cor cinza e alelos que vão trazer uma cor mais clara. E nesse caso, nessa situação onde eles estão, a cor clara ela vai se tornar uma desvantagem. E como esse rato ele vai ser predado pelas aves mais facilmente, porque ele vai ser mais facilmente identificado do alto, ao longo do tempo, pode ser que essa população que seja de maioria clara acabe se tornando de maioria escura. E sem a variabilidade genética, esse mecanismo de proteção e de evolução não aconteceria. As mutações nos organismos multicelulares podem ocorrer nos dois tipos celulares, que vão ter consequências diferentes. As mutações que ocorrem nas células somáticas, ou seja, aquelas células que não participam da reprodução, elas não são transmitidas às novas gerações dos indivíduos da espécie, a não ser que essa espécie tenha a capacidade de se reproduzir assexuadamente. E as mutações nessas células são os responsáveis pela maioria dos tipos de câncer. Já as mutações nas células germinativas, elas vão ser mutações que vão ser transmitidas aos descendentes. Vão ser as mutações nas células germinativas que vão ser substrato para a evolução adaptativa.
A gente pode classificar as mutações em dois tipos: as induzidas, que são causadas por agentes mutagênicos, tanto físicos quanto químicos, e as mutações espontâneas, que ocorrem dos processos naturais por qual a célula passa, como, por exemplo, as modificações que ocorrem nos nucleotídeos ou nos erros de incorporação de nucleotídeos durante a replicação, que já foi explicado na aula sobre replicação. Então, apesar das células ter mecanismos de controle para evitar as trocas de nucleotídeos durante a replicação, alguns ainda conseguem passar e vão se tornar, se não forem corrigidos por outros mecanismos, podem se tornar uma mutação. As mutações elas também podem ser divididas entre mutações gênicas e cromossômicas. As mutações gênicas são mutações em um ou poucos nucleotídeos na sequência de nucleotídeos do DNA, e as mutações cromossômicas elas são alterações maiores que afetam tanto o número quanto a estrutura de um cromossomo. Os tipos de mutações cromossômicas podem ser dois: mutações numéricas e as mutações estruturais. As mutações numéricas elas podem ser do tipo aneuploidia, que é quando ocorre uma perda ou um acréscimo de um ou mais cromossomos, e dentro da aneuploidia pode existir a nulissomia, que é a falta de um cromossomo qualquer, ou a monossomia, quando só existe um cromossomo, ou a trissomia, quando são 3, tetrassomia, quando são 4. E um exemplo é a trissomia do cromossomo 21, que provoca a síndrome de Down. Já a euploidia é a perda ou acréscimo do conjunto completo de um genoma. Então, na euploidia de aumento, seria uma triploidia ou uma tetraploidia. Na espécie humana, esse tipo de mutação ela não gera descendentes viáveis. Então, se ocorrer um caso de uma triploidia, uma tetraploidia, ocorre o aborto espontâneo do feto. Assim como a maioria das aneuploidias. São poucas aneuploidias que geram indivíduos viáveis em que a gravidez vai se desenvolver até o final, como a trissomia do cromossomo 21, ou no caso de aumento ou perda de algum dos cromossomos sexuais. As mutações cromossômicas estruturais elas podem ser do tipo de deleção, quando ocorre uma perda de um segmento completo do cromossomo, uma parte grande dele se perde. Uma duplicação é quando uma parte do cromossomo ela se duplica, então vai provocar uma dose dupla daquelas proteínas que são sintetizadas por aqueles genes que foram duplicados. E uma inversão ela pode provocar a mudança no sentido de leitura de um gene. E mudando o sentido de leitura, pode ser que aquele produto cromossômico ele se perca e não gere nada viável. Já as inserções e as translocações é quando um pedaço do cromossomo vai parar em um cromossomo que não é homólogo. Um outro cromossomo diferente do dele vai ganhar um pedaço. E esse tipo de mutação, ela também provoca a síndrome de Down. Então, se um pedaço grande do cromossomo 21 acabar em outro cromossomo, isso vai também gerar uma síndrome de Down. Já as mutações gênicas, que são aquelas que mudam um ou poucos nucleotídeos em um gene, elas podem ser do tipo substituição, a troca de um nucleotídeo por outro, uma inserção, quando um nucleotídeo que não estava ali entra no meio daquela sequência, e uma deleção quando um nucleotídeo se perde. Na substituição, ela pode provocar como consequência uma mutação silenciosa, que é quando a troca do nucleotídeo não vai alterar a proteína. A mutação vai gerar a mesma proteína, porque o aminoácido que é sintetizado com a mudança do nucleotídeo vai ser o mesmo. Já a mutação missense, a mutação que vai provocar essa mudança no aminoácido, que consequentemente vai fazer a mudança na proteína, e essa proteína ela pode continuar funcional ou não. E uma mutação sem sentido, ou uma mutação non-sense, é aquela que vai codificar um códon de parada. A gente ainda vai estudar sobre os códons, sobre o quadro de leitura, mas a sequência de nucleotídeos vai determinar quais aminoácidos vão ser sintetizados e em que momento aquela proteína tem que parar a síntese dela. Então, uma modificação
que induz um código de parada em um local que estaria no meio do gene, ela vai provocar uma interrupção da síntese da proteína antes da hora. Então, a proteína vai se tornar incompleta. As mutações do tipo inserção são quando um novo nucleotídeo ele aparece no meio daquele gene e essa inserção ela vai provocar uma mudança no quadro de leitura. E essa mudança no quadro de leitura vai alterar significativamente o produto gênico, ou seja, a proteína que vai se originar a partir daquele gene. Nesse exemplo, aqui entre a guanina e a adenina, surge uma citosina e como os nucleotídeos são lidos de 3 em 3, isso eu vou explicar mais profundamente nas aulas a seguir, a partir do ponto em que ocorre a adição, a inserção, todos os aminoácidos que vão ser inseridos nessa cadeia de aminoácidos vão ser diferentes, porque o quadro de leitura mudou. Então, aqui que seria TAT, aqui passa a ser ATA. Então, vai sintetizar uma proteína completamente diferente daquela que deveria ter sido produzida. Na deleção, também vai mudar o quadro de leitura, só que existe uma diferença, porque geralmente, na deleção, elas são irreversíveis, porque elas são mais aleatórias. Já na inserção, ela não é completamente aleatória em que local em que essa inserção vai acontecer. Então, ela tem mais chances de ser corrigida. Mas o que provoca assim, tantas alterações nos cromossomos e nos genes? Geralmente, as mutações cromossômicas elas têm origem durante a divisão celular. Então, ocorre um erro na separação dos cromossomos durante a anáfase, o que faz com que 2 cromossomos acabem sendo carregados para um lado apenas da célula em divisão. Então, uma célula vai herdar 2 cópias do cromossomo e outra célula não vai herdar nenhuma cópia daquele cromossomo. Ou durante a separação dos cromossomos, eles acabam se enroscando e quebrando um pedaço desse cromossomo, trocando pedaços que não deveriam. Então, esse é o momento mais propício para ocorrer esse tipo de mutação. Já as mutações gênicas, elas podem ocorrer por erro de incorporação do nucleotídeo durante a replicação, que já foi explicado na aula anterior, alterações químicas nos nucleotídeos do DNA e mutações induzidas por agentes químicos ou físicos. Nos erros de incorporação de nucleotídeos na replicação, a polimerase do DNA ela tem muito poder para corrigir esses erros. E, de fato, ela faz muito bem isso. Só que se por algum motivo a polimerase não conseguir identificar o próprio erro, existem outros sistemas que podem identificar esse erro e corrigir. Só que preste atenção, depois que a polimerase sai daquele ponto e sintetizou aquele nucleotídeo errado, os outros sistemas de reparo eles têm dificuldade de identificar qual dos dois é o nucleotídeo errado, qual que tem que ser corrigido. Então, eles têm uma chance de 50% de corrigir corretamente e a outra metade de chance de não corrigir, de acabar trocando o nucleotídeo errado e originar uma mutação a partir disso. Então, caso isso ocorra, caso a molécula de DNA se replique antes da detecção e da correção desse erro, essa alteração ela vai passar para as outras moléculas de DNA originadas a partir daquela. E depois que ela passa para as gerações seguintes da molécula, aquele erro não tem mais como ser corrigido e vai se perpetuar para as novas gerações. Como aqui na figura vocês veem uma sequência de pares de guanina e citosina e uma das fitas foi replicada corretamente, mas na fita de baixo ocorreu um erro de inserção. Então aqui parou uma adenina onde deveria ter uma guanina. Uma dessas fitas vai originar outra fita correta, mas se essa fita de cima ela não for corrigida antes da replicação, vai ser transmitida para gerações futuras e aí a gente passa a chamar essa modificação dos nucleotídeos de mutação. Já foram identificadas algumas células que têm meios de identificar qual das duas fitas é a fita que deve ser corrigida, a fita mais nova. Então, a fita mais nova é a que houve a inserção de um nucleotídeo errado. Então, ela que deve ser corrigida.
Só que, aparentemente, esse mecanismo não funciona em todas as células. Ela identifica porque as fitas mais antigas elas são metiladas, enquanto as fitas mais novas não tiveram ainda a oportunidade de passar pelo processo de metilação, mas esse mecanismo parece que não funciona em todas as células que a gente conhece, em todos os organismos. Além dos erros de inserção, podem ocorrer também alterações químicas nos nucleotídeos do DNA. E essas alterações elas são sofridas de forma espontânea. Então, processos naturais dentro da célula acabam provocando essas alterações, que são de 3 tipos: desamilação de bases, perda de base e formação de dímeros de pirimidina. A desamilação de bases é a perda de um grupamento amina que algumas bases têm. Aqui a adenina, nesse exemplo, ela perde aqui esse grupamento amino, aqui a guanina e aqui a citosina. Então, elas acabam sem esse grupamento amina, e sem o grupamento amina, acaba fazendo com que elas emparelhem com outras bases, além daquelas que elas deveriam parear. No caso específico da citosina, a citosina sem o grupamento amina, ela se torna um uracila. Então, fica fácil para o DNA, para os mecanismos de proteção do DNA, identificarem o par que deve ser corrigido, vai ser a uracila, porque a uracila é típica de RNA e não de DNA. Então, os mecanismos da célula de proteção, identificando o uracila no DNA, vão tirar a uracila e não a guanina. Nas mutações de perda de base, ocorre uma quebra nas ligações N-glicosídicas, que são as ligações que ligam o restante do nucleotídeo à base nitrogenada. Caso o nucleotídeo perca uma das bases púricas, ou seja, a adenina ou guanina, a gente chama de despurinação, e é o tipo mais comum de perda de base. Já a perda de base das pirimidinas, ou seja, citosina e timina, é uma despirimidinação. E aqui só lembrando que um nucleotídeo, quando ele perde uma base nitrogenada, ele passa a se chamar nucleosídeo. Seria apenas o açúcar e o fosfato, que não está aqui representado. E, por fim, outra alteração espontânea que pode acontecer é a formação dos dímeros de timina. Essa mutação ela é provocada principalmente por conta da luz ultravioleta. Então, a luz do Sol ela causa a formação de ligações covalentes entre duas pirimidinas vizinhas. Como é que vocês podem ver na figura, em que duas timinas elas acabam pareando por conta desse processo que a gente chama de fotodimerização. Os dímeros possíveis são de todas as pirimidinas, são entre todas as pirimidinas, ou seja, citosina com citosina, citosina com timina e timina com timina, que é o tipo mais comum. E geralmente os dímeros de timinas não reparados ou reparados incorretamente, elas vão contribuir para a formação de um câncer de pele. A formação dos dímeros de pirimidina, eles necessitam ser corrigidos muito rapidamente, porque eles impedem a replicação do DNA. E caso os mecanismos de reparo desses dímeros falhem, o que pode acontecer, provocados até mesmo por uma mutação nos genes desse reparo, a falha na eliminação dos dímeros de pirimidina provoca uma doença que a gente conhece como xeroderma pigmentoso, que é uma doença em que os portadores desenvolvem lesões graves na pele, que levam inclusive ao câncer de pele, provocadas por uma deficiência no reparo dos dímeros de timina. Então, os dímeros vão se acumulando, isso acaba provocando lesões nas células que são expostas à luz solar, à radiação proveniente da luz solar, que é o que provoca a formação desses dímeros. Não sei se vocês gostam de filmes de terror, mas um filme que explora um pouco a ideia por trás dessa doença é o filme Os Outros, protagonizado pela atriz Nicole Kidman. Fica aí a dica, não como um filme científico, mas como um bom filme para passar uma noite de domingo. Por fim, a gente tem as mutações que elas são induzidas por agentes mutagênicos. Os agentes mutagênicos são qualquer substância que vai ser capaz de aumentar a taxa de mutações que seria normal em um organismo. Eles podem ser uma substância química ou ter uma natureza física. 2 exemplos de agentes mutagênicos físicos são as bases análogas, que são estruturas químicas que são semelhantes às bases nitrogenadas do DNA e acabam sendo inseridas no DNA no lugar das bases.
no momento da síntese do DNA. Outro tipo de agente são as substâncias intercalantes do DNA, que são estruturas que se inserem entre uma base e outra e acabam alongando um pouco a torção do DNA. Se essa substância que se insere entre um nucleotídeo e outro se inserir na cadeia molde do DNA, ele pode provocar uma inserção de um nucleotídeo a mais, porque ele vai separar e vai gerar um espaço que vai ser preenchido pela polimerase no momento da replicação. Já se a substância intercalante se inserir entre uma base e outra, numa molécula, numa fita de DNA em crescimento, ele vai provocar uma deleção, porque a polimerase vai saltar um dos nucleotídeos na hora da replicação. E, por fim, os agentes mutagênicos mais comuns e mais importantes são os raios ultravioleta, principalmente os provenientes da luz solar, e a radiação ionizante, que são radiações do tipo alfa, beta, gama, os raios-x, aqueles mesmos raios-x que a gente utiliza para fazer exames, eles, em excesso, eles também podem provocar mutações. Por isso que as pessoas que têm esse tipo de trabalho que envolve a proximidade com raio-x, eles têm um número muito grande de equipamentos de proteção e ainda assim eles têm que se aposentar, eles têm um tempo de aposentadoria mais cedo do que as outras pessoas que têm outros trabalhos que não envolvem esse tipo de risco. Porque a taxa de mutação ela é proporcional à dose de radiação recebida. Esse processo é cumulativo. Se você receber uma radiação muito grande de uma vez só, a mesma quantidade em várias doses pequenas, elas vão, no fim, ter o mesmo efeito de provocar danos no DNA que podem ser irreversíveis. E esses danos podem ser desde de mutações pontuais até danos muito graves mesmo. Além dos que eu já citei, existem também os raios cósmicos e os feixes de nêutron. Apesar de não parecer, nós estamos constantemente sendo bombardeados por uma radiação do qual a gente não pode evitar. São radiações que vêm provenientes do espaço, vêm provenientes do momento em que o espaço surgiu e ainda se propagam por todo o universo até hoje. Uma curiosidade é que o calor ele também pode ser considerado um agente mutagênico físico, porque ele provoca a quebra das ligações endoglicosídicas entre a base e o açúcar do nucleotídeo, como eu já falei anteriormente sobre esse tipo de mutação. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para todo mundo a importância de usar filtro solar e escolher uma alimentação adequada para evitar mutações na sua sequência de DNA que pode provocar até mesmo um câncer. E apesar do câncer ele poder ter origem genética, ele só se instala ao longo do tempo em que a gente vive e vai acumulando esse tipo de mutação que é provocado pelo ambiente em que a gente vive e os hábitos de vida que a gente tem. Então, bebam sempre água, usem filtro solar e até a próxima aula.